Você já se perguntou o que acontece quando o narcisista percebe que você finalmente entendeu o jogo? Quando ele sente que, pela primeira vez, você parou de cair nas manipulações, nos teatros e nas armadilhas emocionais. Pois é, esse momento muda tudo. No começo pode parecer libertador, como se você tivesse encontrado o mapa de um campo minado. Mas a verdade é que, quando o narcisista sente que perdeu o controle sobre a sua mente, ele não aceita isso de forma tranquila. Pelo contrário, ele vai reagir com mais força, mais raiva e mais veneno. E o que parecia ser a sua saída do sofrimento pode se tornar uma fase ainda mais intensa. É como se você tivesse acendido uma luz numa sala escura onde ele se escondia, e agora ele está furioso por ter sido exposto. O narcisista sente quando você muda. Mesmo sem empatia verdadeira, ele é absurdamente sensível a qualquer coisa que ameace o controle dele. Você para de discutir, começa a se calar mais. Observa em vez de reagir. Não se desculpa por tudo, não se explica. Pequenas mudanças. Mas para ele, isso é um terremoto. É como se você tivesse descoberto os truques dele e começado a recusar o papel de marionete. Ele percebe que você já não acredita nas falsas promessas, que você não se desestabiliza com as críticas veladas, que você não cai mais no ciclo de culpa. Isso ativa algo nele, o medo de perder o controle, o medo de ser visto como ele realmente é. O narcisista vive de aparência, e quando você vê a verdade, ele se sente ameaçado. E a primeira reação dele será tentar fazer você pagar por isso. É aí que começa a parte mais difícil. Quando você demonstra clareza, ele vai aumentar a intensidade dos ataques, vai testar seus limites, vai cutucar suas feridas, vai tentar provocar reações emocionais. Porque ele precisa que você reaja. Ele precisa que você grite, chore, se descontrole. Por quê? Porque se você se desestabilizar, ele pode usar isso contra você. Pode dizer que você está louco, que está desequilibrado, que é difícil de conviver. Esse é o jogo dele, provocar caos e depois se fazer de vítima. Mas se você não cair, se você continuar calmo, ele vai subir ainda mais o tom. Vai zombar do seu trabalho, da sua aparência, das suas escolhas. Vai tentar encontrar seu ponto fraco. Vai tentar destruir sua confiança. É aqui que o estoicismo entra como escudo. Epicteto nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Quando o narcisista tenta te provocar, ele quer te arrastar para o campo emocional. Quer que você se afogue na reação. Mas quando você domina seus pensamentos, respira fundo, se cala e olha com firmeza. Você vence. Você quebra o ciclo. Você deixa ele gritando sozinho no vazio. Essa frieza racional não é frieza emocional. É sabedoria. É autodefesa. É maturidade espiritual. É o que Marco Aurélio chamaria de não ser arrastado pelos ventos de fora. E por mais que doa no começo, essa firmeza é o que vai te tirar do cativeiro emocional. Mas saiba que o narcisista vai perceber que está perdendo, e ele vai se debater, vai fazer de tudo para te puxar de volta, pode até fingir arrependimento, pode dizer que mudou, pode prometer o céu, mas não se engane, isso é parte do ciclo. É uma última tentativa de controle. E se você recair, ele vai voltar ainda mais forte, mais frio e mais manipulador. O verdadeiro teste é manter a clareza, mesmo quando ele muda de máscara. O narcisista vive de narrativa, e quando você entende isso, você para de entrar no roteiro dele. Você para de ser ator no drama dele. Você passa a ser o observador, e isso o destrói por dentro. Com o tempo, se você se manter firme, ele vai perceber que não pode mais te controlar, e aí só restam dois caminhos para ele: ou tentar te destruir com ainda mais força, ou desaparecer, porque sua presença se torna um lembrete da própria fraqueza dele. Ele vê que você sabe, e isso o envergonha, mesmo que ele nunca admita. Mas não se iluda. Mesmo com você forte, isso ainda pode doer, porque muitas vezes você ainda tem sentimentos, ainda tem laços, ainda tem esperança. E é por isso que entender tudo isso não é o final da dor. É o começo da libertação. E como todo começo de liberdade, exige força,
coragem e verdade. Mas você não está mais perdido. Agora você enxerga. Quando o narcisista sente que você entendeu quem ele realmente é, a relação entra numa nova fase. E não é uma fase mais leve. Na verdade, pode ser a mais confusa e dolorosa. Você não reage mais como antes. Você não tenta mais agradar. Não se justifica tanto e aos poucos vai se afastando emocionalmente. Isso gera um desconforto nele que é difícil de explicar. A falta de controle sobre você se transforma em raiva, vergonha e uma sensação de fracasso, porque no fundo, ele sabe que perdeu o domínio que tinha sobre sua mente. E é aí que muitos passam a oscilar entre extremos, tentam te agradar num dia e no outro te machucam com palavras. É como se ele estivesse testando até onde pode ir. E cada vez que você não reage, isso o enfraquece mais. É importante lembrar, o narcisista não vive no mundo real. Ele vive numa narrativa onde tudo gira em torno dele. Quando você começa a quebrar essa ilusão, parando de validar, de reagir, de aceitar o enredo dele, ele entra em pânico. Porque sem você jogando o jogo, a estrutura interna dele começa a desmoronar. É como se você tivesse arrancado o espelho mágico que ele usava para se enxergar como alguém superior. E quando ele olha para si mesmo sem esse espelho, tudo o que vê é insegurança, medo e vazio. Só que ao invés de lidar com isso, ele culpa você. Ele transforma essa dor em ataque, em ironia, em desprezo. E é por isso que muitos dizem, depois que você entende o narcisista, ele começa a se mostrar ainda mais cruel. Sêneca dizia que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E isso vale muito nesse tipo de relação. Se você não tiver clareza do que está acontecendo, vai se perder na oscilação emocional que o narcisista provoca. Um dia ele te elogia, no outro te destrói. Um dia diz que você é tudo, no outro te faz sentir nada. Esse movimento constante desgasta sua autoestima, sua energia e sua identidade. E é por isso que quando você começa a ver o padrão e se afastar dele, o narcisista entra em colapso interno. Não porque ele te ama, mas porque você era a fonte do controle dele. Sem você reagindo, ele perde combustível. Sem você se justificar, ele perde o palco. Sem você aceitar tudo, ele perde o papel de mestre do jogo. Mas existe uma linha tênue entre se libertar e cair em outra armadilha. Querer que ele reconheça que você entendeu tudo. Querer que ele mude. Querer que ele veja a verdade. Isso ainda é uma forma de ligação. Ainda é esperança disfarçada de sabedoria. E o estoicismo ensina justamente o contrário. Não espere que o outro mude. Mude você. Domine você. Proteja. Sua paz como um soldado protege a última fronteira. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade é quando você para de depender da aprovação dos outros. E isso inclui parar de buscar justiça de quem nunca teve senso de justiça. O narcisista não quer ser entendido. Ele quer ser obedecido. E quando você entende isso, começa a se libertar de vez. A fase final desse processo é o distanciamento. Às vezes ele é físico, outras vezes é emocional. Você ainda pode conviver, mas a relação muda completamente. Você para de se entregar, de tentar, de se envolver. O laço se torna mecânico. A conversa se torna superficial. O vínculo se quebra silenciosamente. E nesse silêncio, o narcisista começa a perceber que perdeu o poder de te ferir. Isso não significa que ele vai embora imediatamente. Às vezes, ele ainda tenta, ainda volta, ainda provoca. Mas você já não é mais o mesmo. E é essa sua transformação que o desarma. Porque o que ele mais teme é perder o domínio. E quando ele percebe que não te comanda mais, ele desiste ou ataca pela última vez. Mas você já está preparado. Você não vive mais com medo do que ele vai dizer. Não tenta mais consertar o que está quebrado há muito tempo. Não espera mais o reconhecimento que nunca veio. Você respira fundo, olha para dentro e segue. Não porque superou tudo de uma hora para outra, mas porque entendeu que o sofrimento não pode mais ser alimentado. Você escolhe a serenidade, escolhe a razão, escolhe a liberdade. E essa escolha, irmão estoico, é a prova de que você não é mais refém.
nem do outro nem de si mesmo. A verdadeira vitória não é quando o narcisista some da sua vida, é quando ele continua existindo, e mesmo assim, já não tem mais nenhum poder sobre você. Você pode até se perguntar, mas por que ele simplesmente não aceita e vai embora? A resposta é simples. O narcisista não desiste fácil quando percebe que perdeu uma fonte de controle. Para ele, você não é uma pessoa. É uma extensão da imagem que ele tenta sustentar. E perder você significa uma ameaça ao império de mentiras que ele construiu. Então, ele tenta, de todas as formas, recuperar o domínio, seja pelo medo, pela culpa, pela sedução, pelo caos ou pelo silêncio. Ele vai tentar qualquer caminho para restaurar o controle que perdeu. E isso é perigoso, porque se você ainda estiver emocionalmente frágil, pode cair de novo. E cada vez que você volta, ele volta pior, mais frio, mais manipulador, mais estratégico. E é por isso que você precisa de firmeza. Não da firmeza arrogante que bate de frente e cria guerra, mas da firmeza estoica que observa sem reagir, que respira no meio do furacão e que não entrega mais aquilo que o outro espera. Você começa a deixar de ser previsível. Ele não sabe mais como te atingir, e isso o enlouquece, porque todo manipulador precisa de um roteiro, e quando você quebra esse roteiro, ele perde o papel principal. Ele vira figurante no próprio teatro, e aos poucos começa a se perder dentro da própria desordem. É aí que a sua liberdade começa a crescer, não porque ele foi embora, mas porque você deixou de ser controlado. Muita gente acredita que entender o narcisismo é o fim da dor, mas não é. Entender é só o primeiro passo. Depois vem o luto. O luto da imagem que você tinha da pessoa. O luto da esperança de que um dia tudo ia mudar. O luto da ideia de que talvez ele se arrependesse. E esse luto é silencioso, porque pouca gente entende. Você começa a se afastar, mas por dentro ainda carrega marcas. Ainda sente culpa, dúvida, medo. E tudo isso é normal, porque você está se reconstruindo. E reconstruções levam tempo. Mas cada dia que você escolhe não reagir, não discutir, não se culpar, é um dia a mais de força que você ganha. Marco Aurélio escreveu algo poderoso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O narcisista é um evento externo. Você não pode controlá-lo, mas pode controlar a forma como responde a ele. E isso muda tudo. Quando você para de esperar mudança do outro e foca na sua disciplina interna, o jogo vira. Você deixa de ser vítima e passa a ser protagonista da sua própria jornada. Isso não significa que você vai se sentir forte o tempo todo. Vai ter dias difíceis, vai ter recaídas emocionais, vai ter vontade de voltar atrás. Mas aos poucos você vai entender que cada resistência é um passo em direção à liberdade. O narcisista pode até tentar te fazer acreditar que você está frio, distante, insensível. Pode tentar inverter tudo e colocar a culpa da destruição da relação em você. Mas agora você enxerga, agora você entende. E essa clareza é o que vai te manter firme, mesmo que ele diga que você mudou, mesmo que tente te envergonhar, mesmo que finja preocupação. Não se perca nas palavras dele. Lembre-se, quem está no controle agora é você. E esse controle não é sobre o outro, é sobre a sua própria reação. É sobre a sua serenidade diante do caos. É sobre não se deixar mais confundir. Com o tempo, essa mudança vai se consolidando. O que antes te feria começa a perder força. O que antes te manipulava começa a parecer infantil. O que antes te deixava ansioso, agora só te causa indiferença. E essa indiferença não é ódio, não é raiva, não é vingança. É maturidade. É clareza. É um estado de espírito que o estoicismo chama de apateia, não como ausência de sentimento, mas como liberdade dos sentimentos descontrolados. Você sente, mas não se deixa levar. Você observa, mas não participa do teatro. Você vive, mas agora vive por você. E isso, irmão estoico, é o maior presente que essa dor pode te dar. É curioso perceber como, ao longo desse processo, o narcisista começa a se sentir desconfortável até com a sua presença.
Mesmo que você não diga nada, mesmo que não faça nenhuma crítica, o simples fato de você estar ali, calmo, consciente e diferente, já o incomoda profundamente. Por quê? Porque sua presença se torna um espelho que mostra o que ele mais teme enxergar, a verdade de que ele perdeu o controle, a verdade de que você não é mais influenciável, a verdade de que você viu o jogo inteiro por trás da cortina. Isso ativa a vergonha dele. E como ele não sabe lidar com vergonha, transforma isso em raiva, em fuga, em frieza ou até em destruição. Muitos tentam manter uma convivência mínima com o narcisista, seja por obrigação, familiar, trabalho ou filhos. Mas é importante saber, a convivência pode se tornar mecânica, superficial, fria. Você vai sentir que está falando com alguém que usa máscaras o tempo todo e vai perceber que qualquer vulnerabilidade sua pode ser usada contra você. Nesse ponto que o estoicismo se torna uma ferramenta vital. A filosofia estoica não te ensina a fugir da dor. Ela te ensina a suportar a dor com dignidade, a suportar o peso do silêncio, a suportar o olhar manipulador, a suportar as tentativas de provocação, sem se desestabilizar. Isso é autodomínio. Isso é força interior. E o narcisista não suporta quem se domina. Muita gente acha que o narcisista vai mudar quando perceber que está perdendo você. Mas o que ele quer mesmo é te recuperar para dominar de novo. Não é amor, é controle, não é saudade, é falta de poder. Ele não quer você de volta. Ele quer o controle que você dava sem perceber. E se você voltar, ele vai começar tudo de novo. Só que agora com mais cautela, com mais técnica, com mais disfarce. É por isso que muitos caem em ciclos de volta e sofrimento, porque acham que agora vai ser diferente. Mas o narcisista não muda, ele adapta o jogo. E só para quando você deixa de jogar, Sêneca escreveu: a maior escravidão é ser escravo de si mesmo. E é exatamente isso que acontece quando vivemos tentando agradar um narcisista. Nos tornamos prisioneiros emocionais de alguém que nunca vai se satisfazer. Ele sempre vai querer mais. Mais atenção, mais controle, mais validação. E cada vez que você dá, ele exige mais. É um poço sem fundo. Uma dívida que nunca acaba. Por isso, a única saída real é a ruptura interna. A decisão de não oferecer mais sua paz como moeda de troca. De não dar mais explicações onde não há interesse real. De não pedir mais compreensão onde só há manipulação. Essa decisão é dolorosa, mas liberta. Quando você chega nesse ponto, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que o jogo não te atrai mais, que as conversas se tornaram previsíveis, que as provocações perderam o efeito, que o silêncio dele já não dói, que a ausência de elogio já não fere. Você começa a se sentir livre mesmo ainda estando perto. E isso é poderoso, porque a verdadeira liberdade começa por dentro. Não depende de geografia, nem de rompimento imediato. Depende da sua mente, do seu estado, do seu posicionamento. E essa mudança interna é o que o estoicismo sempre ensinou. Domine a si mesmo e ninguém poderá dominar você. A parte final dessa caminhada é quando você deixa de lutar, não contra o outro, mas contra si mesmo. Você aceita que não vai mudar o narcisista. Aceita que ele pode continuar dizendo mentiras, fazendo joguinhos, tentando te atingir. Mas você já não está mais ali. Sua mente saiu, seu coração se protegeu e sua alma entendeu. Isso não é frieza. Isso é sabedoria. É o tipo de maturidade que só vem depois da dor, depois do caos, depois da decepção. E quando você alcança esse ponto, o narcisista perde completamente o poder, porque ele só funciona onde há reação, onde há dependência, onde há brechas. E agora, não há mais. O mais interessante é que quando você chega nesse estágio de clareza e calma, o narcisista começa a agir de forma ainda mais confusa. Às vezes tenta ser gentil. Outras vezes te provoca do nada. Em alguns momentos parece arrependido, em outros, frio como gelo. Mas não se engane, isso não é mudança real. É apenas desespero disfarçado. Ele está tentando encontrar uma nova forma de te atingir,
de fazer você voltar a jogar. Só que agora, você enxerga o tabuleiro inteiro, sabe que as falas são ensaiadas, que os gestos são estratégicos, que o carinho tem preço, e você se recusa a pagar com sua paz. Isso para ele é inaceitável, porque o que ele mais teme é perder o controle sobre alguém que ele acreditava dominar completamente. E quando isso acontece, ele pode começar a falar mal de você. Para amigos, família, colegas. Tenta te desmoralizar, te rotular, inverter a história. Tudo isso para tentar manter a narrativa de que você é o problema. Isso é comum e esperado. Mas aqui entra mais uma lição estoica. A reputação é o que os outros pensam de você. A virtude é quem você realmente é. Marco Aurélio. Ou seja, não perca energia tentando limpar sua imagem para quem já foi envenenado por ele. Viva de forma reta. Fale pouco. Mostre com ações. Porque o tempo sempre revela quem é quem. E o narcisista, por mais convincente que pareça no início, não consegue sustentar a máscara por muito tempo. Você vai ouvir frases como: você está tão diferente, parece outra pessoa, você está estranho, seco, insensível. Mas tudo isso é sinal de que você está no caminho certo. Ele está estranhando sua evolução. Ele sente que você não está mais na coleira emocional que ele usava. E isso incomoda, porque o poder dele sobre você vinha exatamente da sua fragilidade. Quando você se fortalecia, ele se descontrolava. Agora é diferente. Agora você está calmo. E essa calma é a prova de que você está mais forte do que nunca. Não se deixe confundir por esses comentários. Eles são as últimas cartas do jogo. E se você continuar firme, ele vai perceber que o jogo acabou. Epicteto dizia: se alguém tenta te provocar, saiba que é você quem escolhe se será perturbado. Essa é a essência de lidar com um narcisista depois que você entende o funcionamento dele. Você não precisa se defender, não precisa explicar, não precisa justificar nada. Só precisa manter sua postura, sua verdade, seu silêncio estratégico. É assim que você quebra o ciclo, não entrando no conflito, mas saindo do circuito emocional que ele precisa para funcionar. E essa escolha, embora difícil no começo, se torna cada vez mais natural. Porque cada vez que você não reage, você se fortalece. E cada vez que se fortalece, ele perde o poder. Algumas pessoas vão dizer: mas isso não é viver de verdade. É só sobreviver. Mas eu te digo, não, isso é o início de uma vida verdadeira. Uma vida onde você escolhe seus vínculos com consciência. Onde você se afasta do que destrói sua alma. Onde você cuida da sua energia como quem protege um templo. Essa é a base da filosofia estoica. Viver de forma reta, com disciplina, com consciência. E isso começa nos relacionamentos que você escolhe manter. Você não precisa gritar para se proteger. Às vezes, o maior grito é o silêncio. O silêncio de quem não cede mais. O silêncio de quem viu o que precisava ver e escolheu seguir. A sua paz vai incomodar. A sua força vai assustar. O seu silêncio vai parecer afronta, mas não é. É apenas o reflexo de alguém que se cansou de viver sob domínio emocional e decidiu assumir as rédeas da própria vida. Isso não é ego, é lucidez. É a liberdade de quem entende que não precisa mais lutar para ser aceito. Você já se aceitou. E isso basta. A partir daqui, o narcisista vai fazer parte do passado. Talvez ainda esteja presente fisicamente, mas emocionalmente, ele não te alcança mais. E essa, meu irmão estoico, é a verdadeira vitória. Viver entre os lobos sem ser devorado por eles. Pode ser que mesmo depois de tudo isso, você ainda sinta uma dor interna. Uma mistura de tristeza, decepção e até um certo vazio. E está tudo bem. Essa é a dor de quem acordou. A dor de quem passou tempo demais tentando se encaixar num lugar que só existia para te manter submisso. Não se culpe por isso. A culpa não é sua. A culpa nunca foi sua. Você confiou, acreditou, se entregou. E isso mostra a grandeza do seu coração, não a sua fraqueza. Agora é hora de cuidar dessa dor com paciência, com amor próprio e com sabedoria.
O estoicismo ensina que tudo o que nos acontece é uma chance de evolução. E se você está aqui entendendo isso tudo, é porque está evoluindo passo a passo, com firmeza e serenidade. Talvez você não consiga cortar o vínculo de forma imediata. Talvez ainda existam laços que te prendem. Filhos, compromissos, dependência financeira ou até sentimentos confusos. Tudo isso é real, mas mesmo nesses casos, você pode começar um desligamento interno. Você pode deixar de dar poder. Pode parar de alimentar a ilusão. Pode começar a construir dentro de você um espaço onde ele não entra mais. Esse espaço é seu templo, é seu abrigo, e é lá dentro que mora sua liberdade. Ninguém tira isso de você. Nenhum narcisista alcança esse lugar. É ali que a sua mente se fortalece, e uma mente forte. É um corpo blindado. E lembre-se, o narcisista pode tentar te fazer acreditar que você virou alguém ruim. Vai dizer que você está seco, que está diferente, que não tem mais sentimentos. Mas não caia nessa armadilha. Você não ficou ruim, você ficou consciente. Você não endureceu. Você se protegeu. Você não ficou frio. Você ficou lúcido. E essa lucidez incomoda quem vive de ilusão. O estoicismo sempre reforçou que quem busca a verdade vai incomodar. Porque a verdade é dura. Ela destrói máscaras, ela acaba com jogos. Ela elimina disfarces. E o narcisista não vive sem disfarce. Por isso, você agora é uma ameaça viva, só por existir. Então, se prepare para ser chamado de insensível, de louco, de ingrato, de egoísta. Isso tudo faz parte do roteiro final do narcisista. Quando ele vê que perdeu, tenta virar o roteiro. Mas você já leu esse script. Você conhece cada cena e não precisa mais atuar. Agora você vive. Agora você respira. Agora você pensa por si mesmo. E isso é a maior prova de que você venceu. Porque a verdadeira vitória não é ver o outro sofrer. É se libertar da prisão invisível que ele construiu. É andar em paz, sabendo que ninguém mais dita suas emoções. Você não precisa gritar sua libertação para o mundo. Só viva. Quem precisa perceber, vai perceber. Quem quiser te entender, vai entender. E quem foi envenenado contra você, um dia vai ver a verdade, porque nada se sustenta por muito tempo quando é baseado em mentira. Mas você agora vive com base na verdade, na razão, na clareza. E isso faz de você alguém raro, alguém forte, alguém livre. E isso nenhum manipulador consegue suportar. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Essa é só a primeira parte da nossa jornada sobre narcisismo. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais como escapar das armadilhas emocionais criadas por pessoas manipuladoras e manter a mente blindada com sabedoria estoica. Te espero lá, irmão estoico.